E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 47, A Volta de Laura. No último programa, nós conversávamos sobre o diálogo, que o ministro Genésio está tendo com Dona Laura, porque está muito apreensiva para a reencarnação, para a próxima existência dela aqui na Terra. E o ministro pontuou para ela que realmente a grande dificuldade de todos que ao nosso estágio evolutivo, quando precisamos reencarnar, é a questão que a gente ainda traz dentro de nós, ainda, os nossos vícios, as nossas imperfeições, aqueles que conseguiram melhorar as suas contas no mundo espiritual, estudando, trabalhando, a gente consegue até, a gente viu isso, uma relativa tranquilidade na infância e na juventude, mas depois a conta chega, Então ele diz que o grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo, porque nós ainda, como os espíritos dizem, ainda trazemos dentro de nós esse, vamos dizer assim, essa imperfeição gritante que é a gente fazer o bem só para nós mesmos, esquecendo-se de todos à nossa volta. Então, a conversação vai continuar, o diálogo vai continuar, porque o capítulo 47 vai trazer para a gente todo esse diálogo que que o ministro Genésio está tendo, com Dona Laura, nas vésperas da sua internação para o restringimento, para uma nova reencarnação. Então, nós hoje vamos começar a ler a partir do 17º parágrafo. E começa assim. Aqui tornou a interlocutora sensatamente. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos, nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz no mar de imenso de forças agressivas. E aí ela está explicando melhor para o ministro Genésio, o porquê que ela está tão temerosa dessa nova oportunidade. Porque a gente já viu aqui no nosso estudo que lá em Nosso Lar existe um comprometimento dos habitantes, lá da colônia, em pensarem no bem, agirem no bem. E a par disso, existe o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação. Porque é interessante, por que eu estou dizendo isso também? Nós não tínhamos comentado sobre isso.
porque eu estava vendo no livro Os Mensageiros, no capítulo, eu acho que é o capítulo 30. O capítulo 30, o André Luiz, ele está visitando uma outra colônia que se chama Campo da Paz. E nessa colônia, ele tem contato com a família Bacelar. Quem quiser dar uma lidinha, são 2 capítulos muito interessantes. É o 29 e o 30. Porque essa colônia está muito próxima da crosta da Terra. Ela está bem abaixo de nosso lar. Abaixo no sentido vibratório, não é? Então, uma das filhas do senhor Bacelar, eu acho que é a Cecília, que conversa com o André Luiz e diz para ele que a situação na colônia é complicada. E ela, por quê? Porque além de receberem espíritos obsessores, porque ela diz que é uma bênção morar em nosso lar, porque eles lá em Campo da Paz, eles sofrem com muito assédio, recebem espíritos endurecidos demais, e ela fala o seguinte, peraí, deixa eu ver aqui, eu queria ler para vocês quando ela fala da questão que faz falta esses ministérios, porque esses ministérios, eles dão apoio. Olha, ela fala assim, no capítulo 30, nossa cidade, que é Campo da Paz, não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. E a dona Laura diz aqui que lá ela fica mais, lá em nosso lar ela fica mais tranquilo, porque a maioria dos habitantes educados nas luzes do Evangelho. Já em Campo da Paz, não. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. Ao nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. Então, a dona Laura já estava acostumada num ritmo diferente. Campo da Paz é muito parecido com a Terra. Então, não deve ter tanta assim, medo de quem sai de Campo da Paz para reencarnar, porque a coisa é muito parecida, mas nosso lar não. E nosso lar, a dona Laura estava acostumada com um padrão diferenciado, porque, como a gente colocou, tem o compromisso dos habitantes, e eu nunca tinha me atentado para esse detalhe. O Ministério da União Divina e da Elevação, eles dão um sustento para a colônia, não é? Eles dão um amparo muito especial. Eles estão ligados às esferas superiores. Isso, então Agora também tem uma diferença, né? A dona Laura, o medo dela, o receio de reencarnar, como a gente falou em programas anteriores, é pela responsabilidade que ela já tem perante o trabalho, o conhecimento, ela sabe do que ela vai enfrentar. Não é como uma criança que não vê o perigo, não é uma criança espiritual, mas ela já é uma pessoa amadurecida no conhecimento, na responsabilidade. Agora, se, por exemplo, o governador for reencarnar, vamos supor, a veneranda for reencarnar, ou um ministro desse do nosso lar, já é diferente, porque eles já vivenciaram várias vezes situações como a dona Laura vai vivenciar e já foram aprovados. Aí por isso que são ministros, por isso que é governador, por isso que é a veneranda, né? Então já são espíritos, por isso que são espíritos superiores, já são experimentados e aprovados na forja do sofrimento. Aí é diferente, né? É diferente do que a dona Laura está passando para nós. Agora também nesse parágrafo ela diz assim, que encontramos defesa natural no próprio ambiente, quando as velhas fraquezas subam à tona dos nossos pensamentos. Então, nessa frase que ela diz, nesse trecho, a gente atende para a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos,
quando Allan Kardec pergunta se influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. E os espíritos respondem que muito mais do que influência, muito mais do que a gente imagina. Eles influem a tal ponto que eles nos dirigem. Eles nos dirigem. Então, é aquela nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso nos diz, né, que nos rodeia. E o Emmanuel diz no livro Estude Viva, tem uma página chamada Ambiente Espiritual, e um trecho dessa página ele diz assim: todos nós, os desencarnados e encarnados, que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Todos nós contamos sempre, né? Isso é mais que natural, ante as necessidades que nos assinalam a senda. Mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. Então, quando a Laura diz que nós encontramos defesa natural no próprio ambiente, esse ambiente ele é formado pelas pessoas que estão neles, pelos espíritos que estão nele, os encarnados e os desencarnados. Só que tem que ter uma colaboração do encarnado para a presença dos bons espíritos naquele ambiente e tornar ele salutar. São esses aí que os espíritos responderam a Kardec na questão 459, que o Emmanuel relata aqui nessa página desse livro, Estude Viva, o livro Ambiente Espiritual, a página. Então é necessário também que a gente colabore, né, com os nossos pensamentos para que a ambientação seja boa. Quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de uma situação que aconteceu com André Luiz, que essas velhas fraquezas sobem, né, como ela coloca aqui, nos nossos pensamentos. Tem no livro No Mundo Maior, no capítulo, eu até anotei aqui, 18, o André Luiz, ele é convidado a acompanhar, né, o Calderaro convida ele, que é um instrutor nesse livro, para ir nas cavernas, no limiar das cavernas, né, que é numa região do umbral bem densa, vibratoriamente. E aí chega lá na porta das cavernas, né, como se diz, ele vê um grupo de velhinhos e nesse grupo ele reconhece o avô dele. E o Calderaro diz para ele para não se dar a conhecer. Não falar para o velhinho, né, eu sou seu neto. Então o Calderaro, né, a gente vê como às vezes as velhas fraquezas sobem. E para o André Luiz, porque ele não está na cidade, ele desceu nas cavernas e lá, como ela fala aqui, o ambiente é outro. Então ele fala assim, quando ele tem uma hora que ele não aguenta, né? Ele deixou essa velha fraqueza da desobediência, é uma delas, falar mais alto, porque o Calderaro falou para ele, não se mostre, não se deixe conhecer. Aí no capítulo 18, né, lá no final, ele fala assim: não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais, porque não estava no momento dele se apresentar. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentasse até o fim no combate educativo da autodisciplina. Então ele mesmo reconhece que ali o ambiente, se ele tivesse talvez em nosso lar, isso não aconteceria, porque ele tinha o sustento, né, dos pensamentos bons que vitalizam a cidade. Mas, diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres, lembrei-me do meu avô, acariciando-me os cabelos. Recordei do meu genitor, que sempre eludia aos desejos dele com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias da posse financeira.
Compreendi a extensão de o meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não souber honrar no mundo. Dirigi súplice olhar a Calderaro, rogando-lhe que me perdoasse. E aí o que ele fez? Ele foi e se apresentou para o avô, né? Beijou o avô, abraçou o avô. O que nós faríamos tranquilamente. Isso, então, é isso que a dona Laura está dizendo. Saiu de nosso lar, veio para a terra ou veio para uma região inferior. Aquilo que a gente ainda traz, né, de muitas encarnações, como no caso, né, a questão de não obedecer, porque, como ele mesmo falou, eu não consegui agir de uma maneira disciplinar, como Calderaro gostaria que eu me comportasse, eu não consegui. Aí o medo da dona Laura é esse, vai reencarnar, ela sabe que ela, como ela coloca aqui, velhas fraquezas vão subir a mente, né? São os nossos velhos hábitos. Essa disciplina que a Tereza está colocando, os espíritos nos ensinam, né? Eles nos orientam, assim como o Calderaro orientou o André Luiz e foi permitido ao André Luiz ir lá, é claro, é lógico que já estava programado o reencontro dele com o avô, eles já sabiam disso. Mas eles já sabiam também que o André Luiz não ia suportar. Quem não sabia é o André Luiz. É nesse sentido que a gente fala, nós não, desculpa, os espíritos falam da necessidade imperiosa da reencarnação. Como diz na pergunta de número 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, por que a gente encarna? E os espíritos respondem que Deus impõe a encarnação para nos fazer chegar à perfeição, quer dizer, é o progresso, porque é o que a dona Laura exatamente diz aqui. Nossa boa intenção na Terra é como uma luz bruxuleante num mar imenso de forças agressivas. Então você imagina um oceano, você está de frente à praia. Você imagina aquele oceano, aquela imensidão, né? Que nos impressiona sempre. E você imagina aquilo ali cheio de forças agressivas, né? Ilustra do jeito que a sua imaginação pode. E aí bota uma luzinha fraquinha de lamparina ali. É a luz bruxuleante que ela está dizendo. É isso a nossa boa intenção no caso dela, né? No caso dela, criou essa boa intenção no plano espiritual, mas ela tem que encarnar, nós temos que encarnar. Por isso o exercício da disciplina, nos mínimos detalhes da nossa vida, para que a gente atinja uma disciplina dessa que o Calderaro atingiu e que está, às vezes a gente comenta aqui, Tereza gosta de comentar também, que está no livro Libertação, o Gúbio, atender primeiro o obsessor, os espíritos que estão obsediando a filha dele, a que foi filha dele. A filha espiritual. Filha espiritual, que já foi filha algumas vezes. A filha dele. E ele ajudar primeiro aqueles que estão agredindo, quer dizer, obsediando a filha dele, para depois ajudar a filha. Aí é o top da disciplina, né? A gente, quando lê isso, a gente fica até rindo, porque é aquilo que está no livro Renúncia, da Alcione, que vai cuidar até desencarnar com todo o carinho da mulher que acabou com a família dela, com a mãe dela. Que é a Suzana, está lá no personagem no livro. E vai por aí afora, essa disciplina aí que a gente vai atingir um dia. Quando a dona Laura coloca que na Terra a nossa boa intenção é como se for a bruxuleante luz no mar imenso de forças agressivas, a gente pode lembrar que essas forças agressivas, elas realmente são o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque aqui na Terra, como os espíritos disseram a Allan Kardec na pergunta 917, os espíritos dizem que tudo na Terra concorre para manter essa influência. As leis, a organização social, a nossa educação. Então, aqui, enquanto encarnados, realmente, mesmo que a gente traga tendências
boas para melhorar o próprio comportamento, tendências de altruísmo, de benevolência, beneficência. Quando chega aqui na Terra, como dizem os espíritos, tudo concorre ao contrário, então fica muito difícil. E aí, nessa pergunta, os espíritos, né, dão a resposta a Kardec. Eles dizem que o egoísmo, na realidade, quem dá essa resposta é o espírito Fenelon. O egoísmo na Terra se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material e principalmente com a compreensão que o Espiritismo vos dá do futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. Em face da atual intensidade do egoísmo humano, é preciso uma verdadeira virtude para se desprender da sua personalidade em favor dos outros, que frequentemente não sabem agradecer. É principalmente para os que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto, mas Kardec depois ele vai falar que o que vai ajudar a melhorar, não é esse sentimento egoístico que predomina na nossa sociedade, é a educação. E nessa nota, dessa resposta, Kardec coloca que eu acho interessante que ele coloca aqui, assim. É um grave erro acreditar que basta-se ter o conhecimento da ciência para tê-la com proveito. Todo aquele que acompanha o filho do rico ou do pobre desde o nascimento e observa todas as influências más que atuam sobre eles por consequência da fraqueza, do desleixo e da ignorância daqueles que os dirigem, quando frequentemente os meios que se utilizam para moralizá-lo falham. Não se pode espantar em encontrar no mundo tantos defeitos. Então a nossa sociedade, ela vai repetindo os mesmos erros. As nossas escolas, não é? As escolas, elas estão muito mais preocupadas em dar instrução intelectual do que a instrução moral. Que há muito tempo atrás, pelo menos eu tive uma matéria na escola chamada Moral e Cívica, mas que também não era a verdadeira moral que se ensinava. Pelo menos para mim, se falava muito mais de política do que outra coisa. Enfim, né, comentários à parte, voltamos. Kardec vai falar isso. Então, por isso o medo da dona Laura. Ela sabe que ainda a nossa sociedade da Terra é uma sociedade que estimula o egoísmo. Então fica difícil, é muita competição em todos os setores, em todas as áreas. Então, nessa pergunta, Kardec faz esse comentário dizendo, né, que o egoísmo, sim, é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver o outro, deve ser o objetivo dos esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade aqui na Terra e futuramente no mundo espiritual. Então, quando a gente proíbe o nosso filho, não empresta nada para o coleguinha, não divide a sua merenda, a gente está estimulando nele o egoísmo. Você tem que ser o melhor da sala, você tem que, né, não pode deixar ninguém passar à sua frente. É o que Kardec está colocando, a educação tanto do pobre quanto do rico, Kardec coloca, né? É uma educação deficitária, mas vamos comentar mais um pouquinho, né, sobre isso. O assunto no próximo programa. Falou em egoísmo, o programa se estende, porque é o nosso grande problema, né? Como os espíritos explicaram a Kardec, que é na pergunta 913, né? E essa 17. Que o 913 ele pergunta, só para fechar o tempo, que está acabando, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Resposta: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Isso, por isso a dona Laura está com medo. Então, só para lembrar, nós hoje estudamos o
o capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. E hoje, em especial, a gente queria mandar um abraço para a Neiva e para o João, lá de Niterói. São os nossos ouvintes assíduos, agradecemos muito pelo feedback que eles nos mandaram e... na realidade, aqui nós estamos estudando juntos, agradecendo a Deus essa oportunidade e desejando muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.